O volume Jovem Rio. Começa agora, Toque de Bola. Maravilha, ótima tarde para você. Agora 3h32. Aquele boa tarde pra galera. Aliás, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos nós. Fala aí, galera. Olá, meus amigos, aqui quem fala é Pedro Ícaro. É um prazer imenso estar aqui na Rádio Jovem Rio. E hoje, como o Alex bem destacou, é o programa de estreia, o programa piloto do Nós no Tático. Hoje é um dia especial, é um dia onde falaremos muito de futebol. E aqui do meu lado está o meu parceiro aqui. A gente vai até destrinchar, falar um pouquinho desse programa nesse primeiro bloco. E eu estou aqui do lado do Nuno Júnior, meu parceiro, para falar um pouquinho até a apresentação dele e falar do Nós no Tático. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, como já disse nosso parceiro Alex, é isso aí. É um prazer estar aqui estreando um programa, né, uma ideia nossa já de algum tempo. E agora aqui de Casa Nova na Rádio Jovem Rio. E agradeço muito pela oportunidade. E é isso aí, tamo junto, vamos destrinchar um pouquinho aí essa época do ano, a gente vai falar mais sobre negociações, transações, todo o mercado aí do futebol. Exatamente, tem muita coisa para falar no Nós no Tático. É um podcast, é um projeto que já tem um tempo já. Eu e o Nuno somos os idealizadores, no caso do podcast. A gente sempre destaca o futebol de uma forma mais tática, mais abrangente. A gente quer destrinchar, também trazendo informação para os ouvintes, para quem acompanha a gente. A gente sempre quer dar esse foco. Mas o Nós no Tático não somente será falar do Tatiquês, né? A gente também vai destacar entrevistas com muitos convidados. A gente vai tentar trazer jogadores de futebol. A gente vai trazer também profissionais da área, profissionais de educação física, outros esportes também, que abrangir muito mais. Jornalistas também. Jornalistas em geral. E vai destacar muito essa questão do mercado da bola, né? Que é o grande foco, né? A gente já está no final do ano. E hoje, como é uma edição especial, a gente vai ter esse destaque de uma retrospectiva dos times do Rio de Janeiro. E lógico, a gente vai ter esse destaque também para a equipe do Fluminense, né? Que está muito bem aí na final do Mundial de Clubes. É isso aí, o Fluminense que ganhou, né? A última partida contra o Ali, 2-0, gol de pênalti do John Arias e o John Kennedy, né? Entrando mais uma vez decidindo. Lembrando que o John Kennedy, né, Pedro, fez gol nas oitavas, nas quartas, na semifinal e na final da Libertadores, fora esse jogo do Mundial. Então o garoto tá voando, tem estrela e quem sabe aí vai fazer história. Já fez história conquistando a Libertadores. Quem dirá não vai fazer mais história ainda mordendo esse Mundial. É isso que a gente torce, né? Exatamente, né? Tem muita coisa para falar do Fluminense. O Fluminense vai ser um destaque, mas não vai ser só um podcast falando do tricolor. A gente também vai falar de Vasco, a gente vai falar de Flamengo, de Botafogo. E eu quero agradecer, né, essa oportunidade aqui para a Rádio Jovem Rio, destacar o nosso operador aqui, o cara que tá mexendo aqui, que tá organizando tudo aqui na parte de produção aqui de áudio, que é o Alex Lopes. O Alex, ele tá aqui com a gente. É isso aí, o Alex também vai resenhar, também vai ser bastante interessante ouvir também um pouco do Alex e também agradecer ao Jorge Muniz, que também tem esse destaque aqui de estar apresentando, dando essa oportunidade pra gente estar aqui na Rádio Jovem Rio e mostrar o nosso projeto, que é o podcast Nós no Tático, né, Nuno? É isso aí, salve Jorge, tamo junto. E salve Jorge. É isso aí, é um prazer estar aqui, realmente de Casa Nova. A gente espera que essa parceria seja longa e duradoura, Pedro. Com certeza, né? E assim, para iniciar o programa, como a gente destacou, a gente apresentou um pouquinho, eu vou até falar aqui nas minhas redes sociais, né, para quem quiser me seguir também no Instagram. E aí eu vou tá informando para o pessoal que realmente estiver acompanhando a gente qual é o tema mais ou menos do nosso próximo podcast, quando tiver. Minhas redes sociais, pedroicaro.jornalista, e a do Nuno? @nunojunior.oficial, tamo junto. @nunojunior.oficial e aqui @Rádio Jovem Rio. Essa aqui não pode deixar de destacar. A gente tem muita coisa aí, muita história para fazer aqui nessa rádio também, né? E é isso, né? Vamos iniciar o nosso programa para dar aquele grande destaque pro time realmente que vem jogando muita bola e não é à toa que chegou à final do Mundial de Clubes.
A gente vai fazer esse grande destaque inicial para a equipe do Fluminense. Eu vou passar a bola aqui pro Nuno Júnior para falar um pouquinho do ano do tricolor das Laranjeiras, né? O Fluminense ganhou o Campeonato Carioca, ganhou muito bem, né? Com jogos com autoridade, trouxe um ídolo, trouxe um jogador que é importante, que é o Marcelo, né? O Marcelo, Real Madrid, muitos anos. Pra mim, talvez o Marcelo seja um dos grandes laterais esquerdos do mundo, né? Da história, né? Do futebol. Trouxe o Marcelo e ganhou o Carioca, começou a consolidar uma filosofia ali, que muitos dizem que é o dinizismo, e a Libertadores, né? Conseguiu ganhar a glória eterna. Isso aí, não é à toa, né? Tanto que o Diniz vai pra seleção e tem um ano glamouroso, vamos dizer assim, do Fluminense, uma conquista inédita aí pra história do clube. E quem sabe, né? No morde esse Mundial. Tem até um ressalve pra falar, parece que no time do City, o De Bruyne e o Haaland estão fora, foram cortados hoje, né? Os dois principais jogadores do time, então ponto a mais pro Fluminense. Mas falando sobre a temporada do clube, realmente é uma temporada de ouro, né? O Fluminense que ficou fora da última Libertadores, naquele jogo lá, fatídico jogo lá que não conseguiu passar, e esse ano deu a volta por cima, é um ano de redenção do clube realmente. Temos alguns jogadores até veteranos ali, né? Batendo quase os 40 anos, que é o caso do Exatamente, a gente até vai destacar Felipe Melo, disso tudo. Tem uma espinha dorsal muito legal com o Ninho, com o Nino, com o André, com o Marcelo, que chegou realmente a fora da curva, com o John Arias na frente, com o Cano, com o Keno. Então é um time que todo mundo sabe jogar, né? Não tem brucutu no Fluminense. Tem um jogo apoiado, todo mundo sabe jogar, todo mundo roda muito, tem muita variação. Não tem brucutu, não tem mais aquele cabeça de bagre da antiga, né? Você que é flamenguista lembra muito bem, Leandro Ávila e tudo mais. Não tem mais aquele volante que segura, todo mundo sabe jogar, né? Você vê que no Fluminense às vezes ele tira um zagueiro, recua o André e bota mais um ponta lá na frente. E não é toda, dá muito certo. Os jogos do Fluminense bate quase 70% de posse de bola, todo jogo. Até perdendo, eles têm mais a posse de bola. Trabalha muito no jogo apoiado, todo mundo participa, tem variação tática e demorou pro Diniz conseguir chegar nesse patamar, né? E tinha aquela questão ainda do Diniz, né? O Diniz nunca ganhou um título de expressão. Chegar, não ganhava, né? Só chegava, mas não ganhava. Faltava um quê? Conseguiu com o Fluminense. Aí acho que foi a carta mesmo ter trazido o Marcelo. O lado esquerdo não estava forte. Experiente. Mudou muito, né? Numa questão de tudo, de ser ídolo do clube, mais de 10 anos de Real Madrid titular. Então volta tão bem dentro do campo quanto fora do campo, jogando na lateral. Até porque o Marcelo é cria, né, do Fluminense. Xerém, então, começou em Xerém, né, na base. Tendo essa identificação. Por isso que foi muito bom, né? Foi muito bom dentro e fora de campo. Os caminhos, enfim. Aquela do contra o Gabigol é clássica, né? Naquele Fla-Flu que o Gabigol mostra a tatuagem ele fez um golaço, da Libertadores, ele vai e mostra a tatuagem da Champions e tudo mais. Que ele tem, né? Muito forte, né? Muito aguerrido. E ontem mesmo, deu uma caneta num jogo difícil, fechado. O Fluminense estava até pior naquele momento do jogo. Ele dá uma caneta, sofre o pênalti, o Fluminense faz 1-0 e aí foi pra cima, conseguiu mudar o jogo mais uma vez, né? Não achei que ele viria pra jogar na lateral, jogador mais de 30 anos, mas o Diniz falou, não, te quero como lateral e tu vai jogar de lateral no meu time. E foi assim, tá crescendo dentro e fora do campo. Uma ascensão muito grande, um ano de redenção do Fluminense. E quem sabe, né? Já conquistou a glória eterna, quem sabe não vai conquistar o Mundial, né? O Fluminense tá ambicioso no ano de 2023. E aí, pegando até esse gancho, você falou muito da questão do Marcelo. O primeiro jogo dele foi aquele jogo da Libertadores, né? Que o Fluminense goleou fora de casa. E aí eu vou pegar, como você começou a falar dele, dessa questão da experiência, do que ele trouxe também de fora, e ele tá realmente com essa ambição, estava com a ambição de ganhar a Libertadores, e agora está com a ambição de ganhar o Mundial. Queria que você falasse um pouquinho da trajetória do Fluminense na Taça Libertadores, começando ali no primeiro grupo, né, que foi na primeira fase, né, que não teve também... Teve momentos turbulentos, mas o Fluminense começou a se acertar. E aí depois teve as oitavas, quartas, assim, até chegar o jogo. Aquele primeiro jogo era o grupo da morte da Libertadores. Exatamente, ninguém diria que o Fluminense ia conseguir se classificar. E aquele jogo contra o River Plate, aquele 5-2, né? No Maracanã. Pegou um adversário difícil. Pegou um adversário difícil, completo. Acho que ainda estava com o Galhardo, se eu não me engano, o treinador. Exatamente. E conseguiu ganhar e com bastante autoridade, como eu falei, rodando o tempo todo, com variação tática, todo mundo participando, zagueiro chegando na frente, ficando sempre metendo gol. Então, assim, muito legal a campanha do Fluminense, mas na primeira fase, no grupo da morte, já conseguiu se passar. E na segunda foi
Aí é aquilo, né? Quando chega na fase mata-mata aí. Foi realmente complicado, porque aquele pega jogo nas contra o oitavas, Argentino Júnior, falando até do Marcelo, né? Que ele praticamente quebra a perna do cara, né? E ali naquele lance ali ele começa a chorar e tudo mais e fica bastante chateado também. Acho que isso serviu como motivação pro Fluminense, que depois disso também arranca e aí ganha do Olímpia, que também o Olímpia elimina o Flamengo. Tem aquele lance lá do dono do Olímpia trabalhar na Comebol e aquilo, toda aquela história toda, né? Todo mundo achava, o Olímpia ganha o Flamengo e vai lá, pega o Olímpia fora de casa, pega o Olímpia dentro de casa, vai pro jogo do Inter na semifinal. Um jogo que tem o Samuel Xavier expulso, perdendo de 1-0. Consegue buscar o resultado, faz 2-2 e ganha o Boca Juniors em casa, né? Eu acho que nesse jogo, eu vou puxar até para um outro gancho. É uma crescente muito grande. É uma crescente muito grande. Antes de chegar até a final, né? A grande final que o Fluminense conseguiu vencer também com autoridade. Mas aquele jogo contra o Inter, o importante foi aquele gol do Germancano quando tava perdendo de 2-1. E aí eu queria que tu falasse do Germancano, né? A temporada dele, que realmente a gente sabe a qualidade, é um artilheiro de um toque só, tem um grande posicionamento. A gente olha só os gols do Cano, mas é um cara que se movimenta também, que sabe se posicionar, entrar na área em determinados momentos e consegue ter muita maestria no que faz, né? Que é os gols de fato. Queria que você falasse um pouquinho do Germancano, daquele gol contra o Internacional no Maracanã e a temporada dele. É isso aí, eu sou suspeito pra falar, já acompanho ele já há algum tempo, né? Desde a época do Monte Rei, quando jogou no México, já jogou do Mundial. Sempre aquele faro de gol, aquele centroavante nato, precisa de poucos toques para conseguir fazer o gol, né? A bola chega, procura, além do que tá sempre bem posicionado, chuta de fora da área, cabeceia, chuta com as duas pernas, então assim, centroavante realmente muita referência. Quando vem pro Vasco, já vem como artilheiro lá do Independiente de Medellín, um time também muito abaixo lá da Colômbia, que sempre acaba sendo artilheiro do Campeonato Colombiano 2 anos seguidos. Vem pro Vasco, também o time do Vasco meio mal das pernas, que consegue sobressair, consegue ser o melhor jogador e acaba sendo transferido pro Fluminense, que aí com um time mais compacto, trabalha mais a parte da ofensividade, conseguiu deslanchar, né? Então assim, é um grande jogador, poderia ser brasileiro. É isso que a gente pedia na seleção, a gente não tem um 9 hoje de referência, quem tá lá não sabe fazer gol, então realmente talvez o Cano seria um cara que se fosse brasileiro, no mínimo estaria sendo convocado aí, ia ser difícil tirar a vaga do homem, viu? E talvez seja a cereja do bolo dos times do Diniz, né? O Diniz, ele nunca, sempre teve aquele jogo de aproximação, como você destacou, um jogo de toque de bola, um jogo buscando um jogador referência na área. Então o Diniz nunca teve um cara que fosse daquelas características, da qualidade do Germancano. Um homem-gol, né? Um homem-gol. Um homem-gol. E aí as características acabam se encaixando, né? Esse Fluminense de 2023 com o Germancano sendo um grande centroavante, e aí as coisas estão dando muito certo, né? Pode crer, porque realmente no São Paulo ele não tinha aquele homem-gol, né? O Luciano voltava muito, centroavante de área, Pablo não estava muito bem na época dele, também não estava rendendo, então com o Cano realmente acertou, né? Hoje tem dois grandes centroavantes, você vê quando ele bota o John Kennedy, ele nunca tira o Cano, porque o Cano é aquele jogador que vai definir numa bola só, então fica difícil, até quando não está muito bem no jogo acaba definindo, fica difícil de tirar, então várias vezes ele trabalha com dois homens de área. Se não tinha isso antes, hoje tem. E a tendência é que procure na seleção, porque na seleção a gente não tem isso hoje, né? Não tem também. O 9 de referência não tem. Falou, né? Queixada, o Pedro não tá muito bem assim ainda, o Richarlison não conseguiu render depois da Copa, o Pedro não tá muito bem, Gabriel Jesus não consegue render ele também. Então vamos ver o que o Diniz vai trazer aí pro restante aí da temporada na seleção, né? É complicado o Brasil sem um 9, né? Acostumado a ter Romário, Ronaldo e sempre foi uma característica, né? Desde os anos 70, talvez, né? E hoje a gente não tem, já quase 2 Copas do Mundo que a gente joga sem um 9 de referência, né? Richarlison caiu por aí, teve uma fase boa, mas acabou que não foi bem. No Fluminense eu nunca tinha parado para analisar dessa forma, mas realmente é o time que ele tem um centroavante com faro de gol, realmente pode ter sido isso que encaixou pro Diniz crescer tanto, né? E você destacou muito bem a questão do John Kennedy, né? John Kennedy, que é o artilheiro predestinado aí, né? É o urso. Ele fez, como você destacou, ele fez gol nas oitavas da Libertadores, nas quartas de final, nas semifinais, na grande final e nas semifinais agora do Mundial de Clubes. Queria que você destacasse um pouco da importância do John Kennedy, lembrando que ele passou pelo Ferroviária no início do ano, era um jogador que, quando chegou no Fluminense, não era aquele reserva de imediato. O Fluminense trouxe o Lelê,
Então, o John Kennedy ele foi criando uma casca e se tornou esse jogador predestinado. E pegou o grande gol, né, do Fluminense naquele jogo contra o Boca Juniors, que foi um golaço. Eu queria até que você comentasse esse gol, porque foi ali uma movimentação e também tiro certeiro de fora da área. Eu queria que você falasse um pouquinho do John Kennedy. É isso aí, eu tava lá, a gente fez esse jogo lá do Fluminense com o Boca Juniors. O jogo tava difícil, pegado, os argentinos ali querendo levar aquele jogo pros pênaltis. Tinha toda a confusão antes, as torcidas brigaram muito em torno, né? Deu problema na praia de Copacabana, teve várias questões de enfrentamento de uma torcida com a outra. Então os argentinos queriam até levar o jogo para outro país, teve esse lance, né? Acho que não teve tempo hábil para a CBF fazer isso, para a FIFA fazer isso. E como já estava decidido no Maracanã e tudo mais, então o jogo estava catimbado ali. O Cavani estava realmente, né, um jogador bastante experiente ali do Boca Juniors, um time que tem 6, se eu não me engano, 5 ou 6 Libertadores. Time muito experiente. Muito experiente, camisa pesada. Então assim, ele entrou realmente para definir o jogo. O Diniz, antes de falar, é clássico, né? Saiu até um documentário há pouco tempo aí falando sobre isso. E o Diniz bota a mão na cabeça dele, falando: você vai fazer o gol do título. Ele entra e faz o gol do título, que bate de chapa, né? Fora da área, aquilo que eu falei, que trabalha com 2 centroavantes, porque o Cano fica dentro da área e o zagueiro não consegue sair, dá aquela brecha na entrada da área pro cara chutar bem com as duas e acabou fazendo. Falando de John Kennedy, realmente também sou suspeito para falar, gosto muito do jogador, um jogador que estava desacreditado, né? Muito. Gosta muito da noite carioca, um jogador que realmente teve problema no início da carreira, um moleque ainda, né, 23 anos, mas ele vai para Ferroviária totalmente desacreditado. Eles emprestam ele porque realmente já não tá mais dando. E teve o lance de chegar cedo em CT, chegar tarde em CT, chegar atrasado para treinamento e tudo mais. Faz uma grande temporada na Ferroviária, volta também meio com trancos e barrancos, acaba não tendo possibilidade de sair. E o Fluminense deixa ele no grupo, né? Porque a intenção é emprestar para outro time quando ele volta, mas acaba que a janela fecha, não consegue emprestar. O Fluminense traz o Lelê, que até então era artilheiro do Campeonato Carioca e vem com um status mais acima do que ele, só que não consegue render. Quando ele volta como artilheiro da Ferroviária lá no Paulistão, volta como reserva do Cano, o pessoal acha que ele não vai ter muita chance e tudo mais. Vai ganhando a vaga de titular aos pouquinhos. Muito por Diniz também ser um cara que joga pra frente, né? Não costuma fazer substituição de 6 por meia dúzia, ou tira um zagueiro, bota um atacante, ou tira um lateral, bota um meia, sempre trabalhando questão tática. E cresceu muito com isso, tem faro de gol também. E tem estrela, né? É o predestinado, ele mesmo se intitula como predestinado. E gol desde as oitavas de finais até o começo do Mundial não é pra qualquer um, né, Pedro? Então, assim, realmente fantástica a redenção desse garoto. A gente também é outro que, como eu tô falando, quem sabe aí com o Diniz, é um centroavante que a gente precisa, jovem, não chega a vestir a amarelinha daqui a algum tempo. E o jogo de ontem, na semifinal, um jogo importante também, assim, quando chega na fase semifinal, anos anteriores a gente achava que sempre a equipe da América do Sul teria muita facilidade, e realmente tinha muita facilidade contra uma equipe asiática ou africana, só que a gente está vendo que está sendo diferente, né? As equipes africanas realmente e asiáticas estão mudando, né? Estão acertando, estão fazendo ajustes, trazendo jogadores. A questão da grana também está sendo interessante. Foi um jogo difícil para o Fluminense no início. O Fluminense teve que suar um pouquinho, né? A equipe do Al-Ahly realmente trouxe um pouco de dificuldade pro Fluminense, mas o Fluminense conseguiu sobressair, né? Como o Fábio teve que trabalhar. Fábio teve que trabalhar muito, primeiro tempo, mais com o time aí do Al-Ahly chegando, né? Veio de uma grande classificação que ninguém esperava que ia bater o time do Benzema, né? Ninguém o time esperava. Com bem menos investimento, o Al-Ittihad chegou com toda... o Benzema não vai jogar, o cara jogou, não foi muito bem, mas acabou jogando, Romarinho e tudo mais, várias contratações, então acabou esse lance do, o Mundial tem time bobo, não tem mais, né? Não tem mais, até porque as equipes são campeões e agora tem investimento bem maior do que tinha antes. Então assim, vem como meio desacreditado, mas faz um jogo pau a pau no começo do Fluminense. O Fábio faz 2 defesas ali que realmente de outro mundo, uma cabeçada queima-roupa que não sei nem como é que ele conseguiu, teve aquele reflexo naquele momento ali. Mas no segundo tempo é corrigido, como eu falei, numa jogada individual, o Marcelo dá uma caneta ali no Pecital, consegue sofrer o pênalti, faz 1-0 de pênalti, aí cresce muito. Destaque muito grande pro Martinelli, jogou muita bola o Martinelli. Também é outro que ganhou vaga, né? Pô, jogou o Martinelli não era titular e depois muita foi bola. acertando. A posição dele é um pouco mais difícil de entrar, porque já tem o treinador da seleção brasileira, a gente já vai automaticamente pensando quem é que pode vestir a camisa. Tá jogando com o cara, mas ali no Martinelli ali é um pouco mais difícil, porque Bruno Guimarães, questão do Casemiro mesmo voltando, então
é uma posição um pouco mais difícil, talvez, de conquistar, né? De chegar. Mas é um grande jogador. A espinha, Fábio, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André e Arias, é uma espinha muito forte. Ganso, questão de posição também, dando toque de calcanhar no meio de campo toda hora. E sendo realmente o maestro desse time. É um time muito interessante, porque os caras estão jogando por música, né? Tá tudo dando certo. Por mais que o pessoal já sabe como o Fluminense joga, ninguém consegue efetivamente marcar. Roda muito, né? A bola não para o tempo todo, tic-tac o tempo todo. Por isso que é tão esperado esse duelo contra o City, que é um time que joga assim também. São duas características bastante iguais. Talvez o pensamento do Diniz quando ele vai lá pra fora, né? Que ele fala isso, que eu vou lá pra fora fazer um curso de reciclagem pra ver como é que eu tô e tudo mais. Volta com essa ideia de jogo apoiado, de tic-tac. E talvez hoje como referência o Manchester City, que é o time que mais faz isso no mundo hoje. Então esse duelo é bastante esperado, sexta-feira. Por enquanto, tudo empatado lá entre Manchester City e o Urawa Red. Estão jogando exatamente nesse momento, outra semifinal. Então 0x0, né? 0x0. Você que está acompanhando aí a Rádio Jovem Rio, eu vou pedir que vocês curtam, compartilhem, comentem aqui nas nossas redes sociais e compartilhar para todo mundo, né? Pega o link, joga nos grupinhos de WhatsApp. Saiu agora, acabou de falar. E agora saiu o gol. Saiu o gol, 46, informação é com vocês. 46 minutos do primeiro tempo aí, gol contra aí do zagueirão do Urawa Red. 1x0 Manchester City, tá no intervalo. Gol agora, exatamente nesse minuto 46 do primeiro tempo. Caramba, a gente falando da qualidade do time do City, aí os caras saem na frente com gol contra. Nossa. A gente já vê como que. Mas tá tudo. Coisas, tá né? Realmente, tá 1x0 primeiro tempo. Tá tudo, né? Tá tudo. Tá dando a lógica. Dando a lógica mas... Mas é uma lógica bem complicada, hein? Vamos combinar, né, cara? Bem complicado. Bem complicado. Até No chegar nessa lógica. Finalzinho do primeiro tempo, gol contra. Os caras jogando com um montão de desfalque, um time, né? Temporada pegando fogo, os caras disputando Champions lá em cima, na parte de cima da Premier League e acaba fazendo um gol contra. O futebol tem disso, né, Alex? Acho que o interessante é... O futebol é o único esporte que você sabe que, mesmo que tenha favorito, não tem. Jogo é jogado, né? O jogo é jogado. É diferente do basquete. Assim como sai um gol contra Não, do time lá acho que do Oriente Médio, também poderia ser um gol contra do City. Por que não? Isso acontece, né? Assim, não tem porque jeito. Não tem, né? Assim, a gente que analisa muito futebol, a gente vê que, assim, vôlei, basquete... É difícil ter zebra, né? Muito difícil. Talvez pela quantidade de jogadores virado o tempo complicado. todo, gol no final. E falando em virada, eu vou até virar o tema pra colocar o grande destaque, né? O que a gente não... Acho que ninguém esperava, né? A equipe do Botafogo, né? Como ela cai de produção, como ela sai da liderança com aquela grande vantagem. E aí a gente vê 4 times virarem, o Botafogo conseguirem passar, botar o Botafogo para a 5ª posição. Queria que você destacasse agora, mano, um pouquinho desse momento do Glorioso. O que aconteceu com o Botafogo? Overview, né? Overview do Botafogo começou nessa temporada. Aquela virada do Palmeiras. Que... Ali foi o estopim, talvez. Uma sucessão de erros, né? Creio que seja ali. Uma sucessão de erros ali. Questão do... Começa lá atrás com o do Luiz Castro, né? Na verdade, tava fazendo um grande vamos lá, né? o Botafogo se classificou ali ele não consegue se classificar entre os 4 no Carioca, vai disputar a Taça Rio, né? E já não é uma coisa que... Na final contra... Agora fugiu, acho que foi contra o Audax. Foi contra o Audax. Exatamente. Tem aquelas faixas de protesto aí contra o Luiz Castro. Vencer, né? E ele não entende, né? Ele fala que na carreira dele, quando ele assume lá no Nossa e depois... A primeira declaração dele que dá isso, que estava numa final, não entende como é que ele era tão criticado estando numa final. Que isso nunca aconteceu na carreira dele. Além do que surgiu uma proposta milionária, saiu para treinar o Cristiano Ronaldo, teve seus motivos, tudo bem, mas ali já começou a cair. Quando pega o Bruno Lage, pega um treinador que parece que estava treinando o Botafogo de favor, vem dar aquelas declarações parecendo que tá meio que ajudando, né? Não tem uma declaração um pouco mais forte, não segura nada, bota sempre a gente viu que não tinha pulso o Bruno Lage. Não tinha pulso. Ele ou não então conseguia não estava preparado para ter um time de... nada. Porque a gente também não sabe... Uma coisa é o cara ser treinador do Botafogo, nada contra, né? Assim, né? Vamos mensurar aqui. Uma coisa é o cara ter toda a estrutura de uma Premier League, né? E outra coisa é o cara treinar o Botafogo, que está estruturado hoje, mas é que é um time que está mais de 20 anos sem título. Exatamente. Então é complicado. Acho que ele não entendeu o quanto é importante esse título para o Botafogo, né? Não conseguiu pegar essa essência e as declarações muito atrasadas, muito ruins, umas declarações que não dava para entender.
Parecia a sensação que eu tinha quando fazia zona mista, que a gente ia lá pra fazer a coletiva. Tava derrotado, ele tava ali sem querer estar, é um cara desanimado que não tava. Eu não via o time aquela primeiro vontade. ganhando, Exatamente. ele não tava. E prejudicou muito, porque se o Botafogo vai pra aquela. Ele desiste da Sul-Americana ali A contra o Copa do Defensa Brasil e foi nos Justiça. pênaltis, né? A Copa do Brasil, tudo bem, saiu. Mas ele desiste ali contra o Defensa e Justiça, que era um time que o Botafogo tinha totais condições de ganhar. Pra poder chegar nessa final, que se morde talvez a Sul-Americana, ia pegar uma LDU, né? A Fortaleza chegou ali, mas quem sabe o Botafogo talvez não faria mais frente com um time que estava todo mais entrosado naquele momento ali. Então, se ele não desiste da Sul-Americana naquele momento ali, talvez o Botafogo mordesse a Sul-Americana e ia para Libertadores. E poderia até meio que relaxar no Brasileiro, mas que perdesse. Mas optou por botar time misto e acabou saindo com um time menos qualificado, que eu acho que o Defensa e Justiça é um time menos qualificado que o Botafogo, ainda mais naquele momento ali. Tinha totais condições. Volta as funções pro brasileiro, aí começa a barrar o Tiquinho, bota o Diego Costa, né? O Tiquinho estando bem, então a torcida também não entende. E é isso, aí já é o problema do Luiz Castro, aí depois o Bruno Lage, aí o técnico dá o ultimato, o Bruno Lage sai, os jogadores compram um barulho, falam, não, agora deixa com a gente, bota o Lúcio Flávio. E a gente vai resolver. O Lúcio Flávio, sem ter experiência de pegar um time assim, a Eu acho que foi meio que roubada, né? A questão do Lúcio Pois Flávio, é. a gente sabe da Os jogadores identidade que ele assumiram, tem no né? Botafogo. Foi mais uma questão dos Mas- jogadores se fechar e assumir. Não, pode botar, vamos dizer assim, um linguajar mais full, mas vamos botar qualquer um ali que a gente vai resolver, nós estamos com a gordura, beleza. O Flávio não consegue dar jeito, dá pra ver que falta um pouquinho ali de traquejo talvez, um pouquinho mais de experiência, né? É um jogador que jogava muita bola, mas como treinador ainda não tem uma experiência num clube de Série A, né? E acaba sofrendo bastante, não consegue render, e aí eles começam a perder, e aí ficou naquela, e agora, pra onde a gente vai? Aí é mais ou menos quando acontece esse lance do Tiquinho perder o pênalti e toma aquela virada de 4-3, né? E dali começa realmente Um show de o resultados morro a ruins. cair, e aí é complicado, porque E aqui- realmente perdeu totalmente o sentido. Dali pra frente foram vários jogos que o Botafogo dava pra ter ganho, ter feito frente, e acabou jogando esse Campeonato Brasileiro no colo do Palmeiras, que também era um time que, né, as declarações do Abel, não era um time que estava muito aí pro brasileiro, mas acaba caindo de paraquedas, caindo no colo deles ali. E por pouco, se o Flamengo tivesse um pouquinho mais de força, aquele jogo contra o Atlético Mineiro ganhasse, talvez teria caído no colo Mas do tudo que Flamengo. você falou sobre o Botafogo aconteceu no Flamengo, né? É, também. As contratações. Uma questão muito Sim, maior, porque exatamente. envolvendo muito mais É, dinheiro, uma questão muito exatamente. mais falta de planejamento e tudo mais, mas a questão do Botafogo é uma sucessão de erros. É difícil apontar um errado. E em algum momento todo mundo errou ali. Os jogadores de ter comprado barulho na hora que não era, o técnico talvez de querer trazer um cara de lá de fora, quando talvez poderia ter deixado o Caçapa ali antes de trazer o Bruno Lage, que era um brasileiro, querendo ou não, era assistente do Lyon dele, tinha uma experiência lá de fora, poderia fazer Bruno Caçapa e Lúcio Flávio com o Carly ali, acabou botando os jogadores, enfim, uma sequência de erros, Pedro, complicado. Tentar explicar isso não tem muito o que fazer, é aquele negócio de sucessão de erros, no final resultou isso tudo. E acredito que ficou ruim, porque um time que há mais de 20 anos não conquista título, teve uma chance do Muito caramba, dificuldade. e agora talvez vai ser muito mais difícil até do próprio torcedor acreditar em título depois de um ano desse, tá? Apesar de que vem forte, tá com investimento, talvez traga o Jefinho de volta. O Texas já falou que vai investir, porque ficou bastante irritado com questão de jogo manipulado e tudo mais, uma choradeira danada. Mas realmente vai vir forte, sabe que o cara vai injetar o dinheiro. Mas agora tem que injetar o dinheiro nas mãos de quem sabe trabalhar, né? Esse negócio de injetar um dinheiro, daqui a 2, 3 meses mandar um cara embora. Um mês, mandar um cara embora. Um jogador aqui, outro jogador pra lá. Então, vamos ver como é que vai ser o planejamento. Mas um ano que tinha tudo pra ser realmente o ano do Botafogo. Ninguém diria, cara. Acho que até o torcedor... tem coisa que só acontece com o Botafogo, beleza. Mas acho que até o torcedor mais otimista da parada não imaginava que ia acontecer um negócio desse. Talvez aquela queda ali, o cara fala, não, nós vamos ganhar por um ponto, Eu acho que por da 2. forma que foi, Mas na realmente forma ninguém foi acreditaria. muito avassaladora pro torcedor. O torcedor Muito que, triste, como né? você Muito destacou, né? triste. Desde 95 não conseguia um título nacional. E aí você se cria uma esperança. E realmente a gente não pode deixar também de destacar que o Botafogo, no início do brasileiro, principalmente no primeiro turno, fez um campeonato
excelente. Era um time de transição, era um time que colocava velocidade no Newton Santos. Ninguém conseguia fazer nada contra o Botafogo realmente. E a gente tem que destacar também os pontos positivos, né? Tem jogadores ali que realmente são para estar no Botafogo e podem ser úteis para o ano que vem, para Libertadores. Assim, nem tudo está perdido, né? Eu já vi torcedor botafoguense falando, Tiquinho tem que ir embora. Eu queria até que você falasse isso, né? Porque eu sei que aconteceu essa tragédia toda pro torcedor botafoguense, mas tem jogadores ali que podem dar um caldo pro ano que vem e não é assim o futebol, né? Com certeza, a gente tá falando do ano aí do Fluminense que foi eliminado da Libertadores ano passado, hoje tá pra morder o Mundial. Então é transformar toda essa derrota aí em superação e redenção. Agora, como vai fazer isso? Planejamento, trazer a pessoa certa, trazer um cara que seja boleiro, que já entende mais do lance dos jogadores ali, um pouco mais como o Renato Gaúcho faz. Não tô falando que seja ele, mas um cara assim, né? Esquecer um pouquinho esses treinadores estrangeiros que vêm pra cá, acho que com o nariz em pé, um pouco soberbo e tudo mais. Então, acho que a questão é o planejamento agora. A pré-temporada do Botafogo e a questão das transações, de quem for vir, vai definir todo o restante, né? Sempre com o pé atrás. Tem jogadores aí que tem que ficar. O Pérez chegou na seleção. O Adrielson vai ser difícil segurar porque tem proposta lá de fora. Cuesta jogou muita bola. Tietchan nunca jogou tanta bola que nem que jogou no Botafogo. Lateral, volante. Sá, né? Carlos Eduardo, um meia que, em alguns momentos lembra a Rascaeta. Um cara, um 10, um maestro. Né? Cara, né? Tem muita coisa boa ali, não é isso, né? Porque um time também teve uma queda devastadora que também não tem nada de bom lá atrás, né? Tivemos jogadores aí do Botafogo que foi eleito na seleção do Campeonato Brasileiro. Então, não é assim não tem nada, não tem, por mais que foi um ano complicado, traz tudo em redenção, traz isso como lição pro ano que vem. Volto a falar, um grande exemplo é o Fluminense. Poderia ter desistido, poderia ter mandado o Diniz embora, ter acabado aquilo tudo, ter aposentado o Felipe Melo, ter aposentado o Fábio, tudo, mas segurou e hoje tá aí pra morder o Mundial. Então como é que não tem? Tem sim, agora é trabalhar nessa pré-temporada e trazer as pessoas certas. Dinheiro tem, mais difícil ela não ter dinheiro. E agora ela tem. Salário atrasado, ela segunda divisão, os caras estavam realmente num buraco. Agora que tá chegando, não ganhou, tudo bem, mas chegou. Quanto tempo que a gente não viu o Botafogo, lá em cima no Brasileiro? Muito tempo. Então, Mal bem tá na Libertadores, brigando. né? Mal bem tá na Libertadores. E aí, como é que tá esse esquema, né? Saiu hoje, né? O sorteio da pré-Libertadores. Como é que tá a vida do Botafogo aí? O Botafogo, como você falou, ficou em quinto, vai pra pré-Libertadores, né? O Bragantino já sabe que vai pegar o Águilas Douradas da Colômbia. E o Botafogo tá aguardando o resultado do Aurora e Melgar. Que vão Conhece jogar as duas equipes, Nuno? Um pouquinho, a Aurora da Bolívia e o Melgar da Venezuela. Duas equipes teoricamente abaixo, né? Qualquer uma das duas que ganhar, o Botafogo é o favorito e entra pra chegar na fase de grupo. Mas tem que estar ligado, né? Mas tem que estar ligado. Então como é que vai se desfazer aí? Alex acabou de falar, um planejamento mal do Flamengo. Vai começar a desfazer um time na pré-temporada, sabendo que tem um jogo de pré-Libertadores, aí tu vai mandar Tiquinho embora, tu vai tirar a base do time, quem vai jogar lá? Perdeu isso, acabou que nem vai pra Libertadores, então já piora o ano, já é menos investimento. Então assim, é complicado o futebol, cara. Nem tudo tá perdido, por mais que esteja. E também nem tudo tá ganho, que não posso tomar uma goleada, uma virada. É futebol, mas tem aquelas jogadas meio de xadrez, né? Tem uma questão estratégia, né? Estratégico. E aquilo isso reflete, demora um pouquinho, mas reflete, né? Qual o torcedor do Flamengo aí que não ficou chateado do Dorival ter saído fora? Quem me garante que o Dorival não tava lá? Então, no mínimo, o Flamengo não chegava na final do Mundial. Acabou saindo para o Hilal, que é um time com bastante investimento também. Mas um jogo muito abaixo, né? O Vitor Pereira lá, omisso, parado, sem saber o que fazer, sem o time na mão. E dar um Mundial de cara para um cara desse. Foi um planejamento totalmente errado. Mas do Botafogo não tem nada perdido, não. Saber trabalhar que tudo tem chance. Acho que assim, quando não tem investimento, aí você acha, tudo bem, o time chegou, mas o planejamento é ficar na primeira divisão. Não é o caso do Botafogo. Tá tendo investimento, o cara tá buscando treinador de Premier League, tá buscando Diego Costa, jogador que jogou Copa do Mundo pela Espanha, jogadores que trabalham lá fora. Então assim, investimento tem, o dinheiro tá chegando, não tem mais negócio de salário atrasado. Ele já tinha sido campeão pelo Atlético. E Chelsea, Atlético de Madrid foi artilheiro de espanhol e tudo mais. E é isso, o dinheiro tá aí, vamos ver o que vai acontecer. A gente espera que é diferente, porque o texto é uma SAF diferente da do Vasco, por exemplo, que tem os conselhos, né? Na verdade, a SAF é ele. Então é basicamente o que ele quer, assim como acontece no Cruzeiro e tudo mais, né? A SAF de um homem só. Então
É ele botando na cabeça que tem como reverter. Talvez trazer o Jefinho aí é uma grande valia, né? O Botafogo caiu muito quando o Jefinho saiu dali. Depois só o Carlos Alberto consegue melhorar um pouquinho e manter a qualidade do Jefinho. Se voltar como estrela, quem Carlos sabe Eduardo. não consiga. Carlos Eduardo. Exatamente. Carlos Alberto, ponta. Carlos Alberto, ponta, que entra no lugar ali, o próprio Júnior Santos, né? Mas demora um pouquinho depois que o Jefinho sai. O Jefinho voltando, realmente é uma referência pro Botafogo. Joga muita bola, um garoto novo. É outro que também voando, tem chance de seleção brasileira. E acredito que trazer já para pré-Libertadores, né? Como o Lyon é um time do Texas também, então tem todos esses quesitos aí burocráticos. Mas eu acredito muito no Botafogo, cara. Eu acredito que foi um ano ruim, péssimo, tudo bem, mas tem como ser melhorado sim. Exatamente, né? Isso aí é o Nós no Tático, né? O podcast aqui na Rádio Jovem Rio. A gente vai dar uma pausa, um break, para daqui a pouco falar um pouquinho do Vasco, do Flamengo, né? Todo mundo também quer acompanhar, saber um pouquinho da retrospectiva das duas equipes cariocas. E aí a gente vai voltar para a equipe do Fluminense, né? No nosso finalzinho de programa, para falar também sobre a nossa projeção, que provavelmente agora, a gente observando aí final de primeiro tempo, 1-0 para a equipe do Manchester City. Então provavelmente o Manchester vai ser o finalista. Claro, futebol a gente é uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe. Mas daqui a pouco a gente volta. Essa é a Rádio Jovem Rio e esse é o podcast Nós no Tático. Jovem Rio. Satellite #1 in Brazil. Jovem Rio. É muito fácil participar da programação da Rádio Jovem Rio. Ligue 21 2453 4420 ou também pelo WhatsApp. Mande a sua mensagem 98073 6172. Rádio Jovem Rio, onde você estiver. Muito bem, de volta, mais uma lição aí, aliás, a primeira, né, a 00 do nosso Nós no Tático para você aqui, em mais uma edição para você. E claro, a transmissão direto aí pelo nosso YouTube, cara. Rádio Jovem Rio, a mais jovem do Rio, com os nossos amigos Ícaro. Vamos lá, porque chegou a hora da gente falar de quem, cara, de quem? Vasco da Gama! É isso aí, minha gente. Rádio Jovem Rio e esse é o podcast Nós no Tático. O Alex se destacou muito bem, né? A gente vai para mais um bloco. Agora a gente vai destacar o Gigante da Colina, fazer uma retrospectiva do ano do Vasco da Gama, né? O ano do retorno. O Vasco esteve na Série B no ano passado e agora o primeiro ano do Cruz Maltino na Série A com SAF. Foi um ano realmente conturbado, foi um ano difícil, foi um ano onde o Vasco pensou que poderia estar brigando ali por posições maiores na tabela, mas não conseguiu, né? Teve muitos problemas fora de campo também, problemas que ocasionaram essa briga, essa fuga pelo rebaixamento até a última rodada, muito sofrimento, torcedor vascaíno realmente estava com o coração muito acelerado nesses minutos finais. E aí a gente vai destacar sobre o Vasco. Eu vou até falar um pouquinho nessa questão. Vasco, você é expert. Exatamente. O campeonato carioca do nosso querido Vasco da Gama, o Vasco, ele pega o Flamengo no Carioca, conseguiu até uma boa vitória na primeira fase, né? Uma vitória de 1-0. Parecia que ia acontecer coisas diferentes. Mas você tem ali na mesma semana da eliminação do Carioca também, a eliminação na Copa do Brasil. Eu acho que ninguém imaginava que o Vasco seria eliminado tão cedo, né? Por mais que o Vasco tinha voltado da Série B, era um ano de reestruturação, acaba sendo eliminado de forma precoce na Copa do Brasil. Tem o Campeonato Carioca, realmente são jogos contra o Flamengo que é um time mais encorpado, conseguiu a classificação para jogar a final. E depois tem aquele primeiro turno
que foi lamentável, né? O Vasco é lanterna da competição, inúmeros resultados negativos, né? Várias derrotas, o que deixou o time quase na Série B de forma ali antecipada. Queria que você falasse disso, Edmundo. Sobre aquele início no Campeonato Carioca, muitos jogadores que foram contratados também para criar uma espinha dorsal para o time, a eliminação na Copa do Brasil e aquele primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A eliminação na Copa do Brasil foi péssimo, né? Realmente ali foi inacreditável. Acho que o Vasco perdeu um pouco do ponto de demitir o Barbieri, né? Demorou bastante para poder demitir um treinador que não estava rendendo. Por mais que eu goste dele, acompanho o trabalho dele, realmente o Vasco não rendeu, não funcionou. Tem disso, o futebol tem disso. Demorou um pouquinho, passou um pouquinho do ponto para poder talvez demitir o Barbieri. Quando chega o Ramon, as coisas melhoram muito, né? Até porque o Ramon não veio sozinho. O Vasco acaba que tinha 3 deficiências muito grandes. Não tinha um 9 de referência. Há muito tempo já não tinha um 10. Basicamente, depois que o Nenê saiu, ninguém conseguiu fazer esse trabalho. Tem a saída do Nenê, né? Também, tem a saída do Nenê, que fica naquele embrolho. Você vai até assumir alguma função, depois acaba falando que vai para outro time e consegue o acesso com Juventude, e renovou e vai jogar mais um ano. O novo garoto joga demais. Então, consegue trazer o Medel, o Payet e o Verratti, né? Fazendo uma espinha dorsal ali que não tinha antes. E acabou que... Mas aquele primeiro turno, no caso não tinha ninguém, tinha um Pedro Raul, que era a esperança, que destaque chegou a meter Goiás, uns gols, mas estava mal. Sem um 10, jogando com 3 volantes e 3 atacantes, né? Andrei mal também, tentou trazer o Andrei de volta também, acabou não rendendo. Mas força, né? Um empréstimo. Força um empréstimo, isso aí. E não... Veio vestido outra camisa, que não veio com o mesmo número, né? Mas realmente tá mal, também foi emprestado lá pra fora. O time também não tá muito bem no Noffen, vai voltar, né? Mas tava mal o time do Vasco. Tem um 10 de referência, Alex Teixeira não acertava. E você tinha jogadores que a torcida já não queria nem falar o nome, que era Carvajal, Juan Cruz. Isso aí não dá nem, isso aí já foram jogadores que vieram pra mudar cenário, mas... Não deu, e aí não dá pra entender, né? Os caras estavam lá quase rebaixados com o Santos, vai fazer o que no Vasco? Jogadores que acabaram não rendendo, saíram até antes do final da temporada pra ser esquecido, né? Entra de novo a questão do planejamento. A 777 é uma SAF diferente, porque tem um conselho, então ninguém toma decisão sozinho, ninguém bota o dedo na cara de ninguém, tem que todo mundo se reunir, e com isso dificulta um pouco, atrasa um pouquinho mais as coisas no futebol, né? Questão da saída lá do Paulo Brax agora, que é a confusão que deu até agora, é uma coisa que se tivesse feito isso talvez em junho, quem sabe o Vasco não morderia em uma 10ª posição, 12ª posição, mas o objetivo foi traçado. Teve investimento, o objetivo era se manter na 1ª divisão, porque estava um ping-pong danado, ia para quinta rebaixamento. Exatamente. Ia para o 5º rebaixamento, então assim, uma coisa que estava ficando já um ping-pong na 1ª divisão e o objetivo foi alcançado, a trancos e barrancos com muito custo, beleza. Aquele primeiro turno, então você acha que foi a demora da saída do Barbieri que realmente não acertou o time, jogadores que não estavam ali e não agregaram bastante, não estavam numa condição boa ali, adequada. Aquele primeiro turno realmente... É porque o Vasco tem um problema também de questão de exigência, né? Agora com o Pedrinho, se Deus quiser, vai acertar, mas até então era um impasse de Campelo e Salgado e briga pra ver quem é presidente, confusões assim extracampo muito grande, né? Muita gente pra mandar no futebol, o Abelão tava ali, tinha o próprio Paulo Brax, antigamente tinha o Pássaro, então assim, muitas pessoas, pra tomar qualquer tipo de decisão tem que conversar com bastante gente. E futebol é muito rápido, né, Pedro? Se demorar um mês já acabou, cara, talvez o ano, né? Então assim, a questão de ter mais gente, mais conselheiro, né? Tem até uma entrevista do Ronaldo que o Ronaldo fala isso, quando chega no Cruzeiro tem 70 conselheiros. Um montão de gente lá já aqui com 70, 80 anos que não participa nem do clube mais, mas tu não pode tomar decisão sem falar com os caras, então fica difícil. Uma decisão que tu vai numa reunião de 10 minutos tu resolve, com 70 pessoas tu vai demorar 3 meses para resolver. Então assim, no futebol mais rápido que a gente vê os times jogando 2, 3 vezes por semana, cara, como é que vai fazer? Então assim, acho que isso é um problema do Vasco, tá acertando. Mandou o Paulo Brax sair, mudou o treinador, só que demorou um pouquinho, isso reflete em campo, né? E no segundo turno, você tem a presença ali de um novo time, né? Totalmente. Jogadores contratados, e a gente vai destacar, eu quero que você
fale muito bem nessa questão do Ramon Dias, né? Você vem com um treinador que foi vice-campeão mundial no ano, e aí chega no Vasco com um novo desafio, vem com o Emiliano, que é o filho dele auxiliar, e aí você tem jogadores importantes como o Gary Medel, que ele vem também tem uma certa idade, mas todo mundo até duvidava dessa questão. O Medel tem uma idade, tudo, mas ele vem com a personalidade de ajudar ali no setor defensivo, que era algo que o Vasco sofria bastante. Então você vem com a garra do Medel, você vem com jogadores que eram pouco conhecidos, né? O Paulinho, né? Jogou muito também no exterior. O Praxedes até veio do Bragantino, mas ele Serginho. vem com o Serginho, né? O Serginho fazendo o gol daquela que tira que o Vasco mantém, né? ali da bagunça. E você também tem o Verratti, né? A gente não pode destacar também como o Verratti chega e outros jogadores ali. Eu queria que você falasse dessas segunda janela que o Vasco teve, do Ramon Dias e dessa arrancada, né? O Vasco estava com muitos pontos atrás, mas consegue uma sobrevida, apesar de só na última rodada conseguir a permanência na Série A, mas era um time que estava totalmente desacreditado, que conseguiu o seu objetivo, né? Que era se manter, né? Sair ali da zona de rebaixamento e se manter na Série A. Falar um pouco desses reforços do Ramon. Então, o Ramon Dias é um treinador que por pouco não ficou no Botafogo, um tempo atrás ele teve uma cirurgia. Não chegou a treinar, ele chegou a ser contratado, mas ele tem uma cirurgia e ele opta por não ficar, porque a cirurgia demanda mais tempo em casa e o Botafogo não quer esperar, acaba contratando outro treinador. Então, um treinador que mais ou menos conhecia o cenário brasileiro, vem para um Vasco desacreditado, como você falou, e precisando realmente de uma espinha dorsal, que acaba que são esses 3 jogadores que vieram. Só que assim, é com o carro andando, né? Se tivesse pego Payet, Medel e Verratti em janeiro, com certeza, talvez, né, não teria passado pelo que passou, mas a espinha dorsal foi montada com o carro andando, e com isso reflete em campo. Mas trouxe um volante, todo mundo reclamava, ninguém aguentava mais aquela volância do Vasco, traz um Medel que fecha no miolo da zaga, né? Um jogador com mais de 35 anos, fecha de primeiro volante, fecha no miolo da zaga, é um jogador aguerrido que veste a camisa. Até o próprio Michael, né, que sai do Santos. Mais ainda, quando o Vasco tem necessidade ali, que o Bambu não rende, o Capasso não rende, ele traz o Michael, que estava desacreditado lá atrás na reserva do Santos, né? Torcida pegando no pé, sem clima nenhum, acaba sendo um dos heróis, né, dessa permanência no Vasco. Certo, o lateral direito, que é o Paulo Henrique, ficou ali basicamente o ano todo e não rendeu. Rodou Gabriel Dias, rodou vários atletas por ali desde o ano passado, com o Everton, com todo mundo. Sim. Ninguém rendeu nessa lateral direita do jeito que o Paulo Henrique rendeu em pouco tempo, né? Você vê um crescimento muito grande do Piton pelo lado esquerdo, com o Ramon Dias também, que é um treinador que cobra, trabalha muito bem os lados do campo, né? Você tem até 10. O Puma, né? A gente pode destacar que o Puma ele teve uma baixa muito ruim no Vasco, e aí no finalzinho, na reta final, ele começa a crescer, fez até um gol bonito contra o Cruzeiro, né? Faz um golaço contra o Flamengo nesse jogo que você destacou bem no Campo Carioca, só que não sei se é algum problema, se é algum problema extra-campo também ali, né? A torcida pega muito no pé, enfim, em algum momento ficou um pouquinho acima do peso, mas depois voltou. Mas eu gostei bem mais do Paulo Henrique, que ele fez no final, aquele lance então do gol que contra o Botafogo. Ele corta de um lado, lembrou até que era do Ailton, né? 95, que dá o toque pro Renato Gaúcho fazer de barriga, só que dessa vez o Serginho fez de cabeça. Mas assim, destacar o Payet também, que é um jogador, né, que veio decidiu contra o Fortaleza e contra o América, né? O gol de falta. Mas esses caras também, por mais que às vezes não decida dentro do campo, decide fora, entendeu? Decide fora, porque é um jogador que todo mundo quer estar perto, o pessoal quer andar com ele na rua, se ele passar vai parar todo mundo. E chegou um 9, um pirata, que foi o que realmente o Pedro Raul não conseguiu fazer, mas o Pedro Raul também não tinha o 10, né? Lá atrás, mas isso já passou, já era. Verratti também tem faro de gol, assim como um Cano, centroavante bastante aguerrido, e acertou. É manter essa espinha dorsal aí pra esse ano e tentar melhoria. O contato dos 3, o Payet fica, mas o contato do Medel e do Verratti se encerra agora em dezembro, já estão procurando os dois para renovar, apesar de ter proposta, né? Se manter essa base, também é outro time que o dinheiro tá aí. Não tem mais esse negócio de tá devendo, não sei o que, Eurico Miranda, Caixa d'Água, não tem mais nada disso. Então que tenha o dinheiro chegando. Então assim, fazer um planejamento assim como eu falei do Botafogo, para tentar melhorar, né? Não é só, você viu vários times de SAF que caíram.
Então não é só questão de dinheiro. Curitiba SAF caiu. Questão América organização. Mineira SAF caiu. É planejamento. É saber quem Organização. soltar o dinheiro, pô. Né? É você também ser certeiro, né? O Vasco, todos os erros que teve no ano de 2023 não podem acontecer em 2024. Lembrando que vai ser o maior aporte, né? 270 milhões. Então, como é que Então com tem que ser 270 milhões não vai contratar um time bastante grandioso, tendo uma espinha dorsal? Competitivo, É, como uma brigar, espinha dorsal que já ser tem, né? competitivo, eu acho que é o mais importante fato. É isso É, aí. brigar ali do meio da tabela pra cima. Ficou na primeira, agora é tentar buscar uma Sul-Americana, morder, aos pouquinho vai voltando ao eixo, né? Porque essa questão de birimbolar primeira, segunda divisão é muito ruim, né? Ainda mais pra um time da grandeza do Vasco da Gama, com uma história recente aí, né? De Libertadores e tudo mais. Então, eu acredito muito no... Assim, parando para analisar bem friamente, eu acredito até mais no Vasco da Gama esse ano do que no próprio Botafogo. Até por conta de tudo que passou, né? Mas cenas do próximo capítulo, vai depender tudo dessa janela agora. Exatamente, né? Lembrando que o Alexandre Matos, né, que foi vitorioso Mais uma contratação agora, pontual, no certíssimo. Palmeiras, Atlético Mineiro, ele vem também para ajudar. Monta E tem- grandes times, E né? tem o Pedrinho que... Muito apesar- bem falado no meio, Alexandre É. Matos. Todo mundo parece gostar desse cara. Tem o Pedrinho também que tem esse Sabe conhecimento tudo, que ele pode falar sabe com a tudo, SAF. né? Vai ser interessante Dentro, também. fora do campo, tudo. Tem uma base muito boa, né? Parece estar cercado de pessoas boas. Vamos ver, eu torço muito pelo Pedrinho. É isso aí, esse aí é a Rádio Jovem Rio, esse é o podcast Nós no Tático, essa retrospectiva que a gente fez aí da equipe do Vasco, a gente já falou da equipe do Botafogo e do Fluminense, e agora a gente vai para a equipe do Rubro Negro, a equipe do Flamengo. É, o podcast Nós no Tático aqui é Pedro Ícaro, quem fala, e tem o Nuno Júnior também aqui do meu lado, Alex aqui fazendo a operação de som, esse meio campo pra gente. E é isso, né? Agora é o Rubro Negro, o Flamengo. Ano de 2023 do Flamengo foi, eu acho que bateu um pouco de dor de cabeça no torcedor. O torcedor esperava títulos e o Flamengo chegou, né? O Flamengo chega em vários campeonatos, mas não era aquele Flamengo que o torcedor de fato queria que brigasse mais. E no final, no Campeonato Brasileiro, até deu um pouco de esperança. A gente tem a chegada do Tite, que o Tite consegue organizar. E tem tudo para ser um grande time em 2024. A gente até vai falar um pouquinho disso, né? Alguns jogadores aí que podem pintar, ainda não são contratações certas, podem pintar no Rubro Negro, mas eu queria que você falasse do Flamengo lá de trás, né? Campeonato Carioca, perde pro Fluminense. Você tem o Mundial também que acaba saindo mais cedo. Você também tem a Recopa. Então tem muitos campeonatos e o Flamengo fica naquela questão de não conseguir vingar, de não conseguir títulos. E há muito tempo que o Flamengo não termina uma temporada sem nenhum título. O que aconteceu em 2023. Fala um pouco pra gente, Nuno. O que aconteceu com o Flamengo e o que pode ser... pode ter de projeção aí para 2024. Mais uma falta total de planejamento ali, né? O Dorival ganha a Copa do Brasil, ganha a Libertadores e é mandado embora, sem mais nem menos, né? A diretoria acaba optando errado, talvez, né? Por não segurar um pouquinho mais, que... né? Não, o Dorival vai pra seleção, tudo balela, né? Aquilo é tudo Marcos Braz falando pra poder dar uma ênfase pro Vitor Pereira, que veio, um treinador muito abaixo, muito apático, não rendeu. Tá, tudo bem, não teve tempo, mas ele sabia quando ia assumir que ele estava em cima do Mundial, né? Então isso acaba não sendo muita desculpa, não. O Flamengo tem um problema meio crônico, assim, porque o Flamengo acabou que ganhou tudo, só não foi campeão mundial, né, cara? E é a mesma base aí desde 2019 jogando junto, né? A gente fala de Flamengo, a gente fala de Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, né? Tem até então Rodrigo Caio, Felipe Luiz, que acabaram saindo. Mas assim, é difícil manter a motivação de uma galera que já ganhou bastante, né? E não é fácil fazer isso. Então assim, agora que parece que vai ter várias renovações, já tá tendo, né? Felipe Luiz se aposentou, Davi Luiz saiu, Rodrigo Caio saiu. Parece que o Everton Ribeiro vai sair também, não vai renovar. Tá nesse impasse do Gabigol aí, essa questão de contratual, se vai renovar, se não vai. Então agora que parece que tá tendo uma certa renovação, né? E só veio isso com o Tite. Outras escolhas erradas também. Mais uma vez questão de treinador, mandar treinador com pouco tempo de
de casa embora, né? No meio Você acha que esse foi o de grande tanta problema do confusão. Flamengo, essa mudança de treinador? Também, uma todo? sucessão de erros, né? Pra perder 7 títulos, né? 7 títulos o Flamengo perdeu na temporada. Não é um erro só, uma sucessão de erros, assim como eu falei do Botafogo também. O mau planejamento lá atrás, tinha uma temporada para ser de ouro, né? E acaba que é uma temporada também muito abaixo. Ainda mais, desde 2016 o Flamengo ganha alguma coisa. Desde 2016 o Flamengo no mínimo é campeão carioca. Esse ano não foi campeão de nada, mas mordeu, por pouco não chegou a ser campeão brasileiro. Se não fosse esse jogo contra o Atlético Mineiro ali, que toma aquele 3-0 no Maracanã. Foi um grande Mas jogo. aquele jogo ali foi decisivo, né? Contra o campeão. O Flamengo ganha do brasileiro. Bragantino, o Flamengo ganha do Bragantino com o gol do Arrascaeta no final. Dá uma esperança, né? Mete 3 no Palmeiras, faz o melhor jogo da temporada contra o Palmeiras. Mete 3 no Palmeiras. Um Tite, né? Com o Tite, aí vem o Tite e acaba botando as pontas no lugar. Treinador brasileiro, marboleiro, né? Recebeu muita grana, não queria nem assumir o Flamengo assim, com a temporada já rolando. Falou diversas vezes que não ia assumir e acabou que por conta contratual acabou assumindo, né? Foi investido um dinheiro, um valor, e ele acabou assumindo. Agora é deixar o cara trabalhar, deixar a gestão. O Flamengo tem muito disso, né, cara? Marcos Braz, Landim, os caras gostam de se meter na parte do campo. Os caras têm que entender que quem manda no campo é a questão dos treinadores. Quem tem que contratar são os treinadores. Ah, eu quero o jogador X. Aí beleza. Aí o Marcos Braz vai lá na China, vai lá na Inglaterra e tenta a negociação. Agora não pode ser ao contrário. Fica um pouco complicado. Você vê quando foi ao contrário, acabou que perdeu um ano. Então assim, tudo falta de planejamento, Pedro. Quando eu acho que tem muita gente pensando e a hierarquia já está mais para lá do que para cá, alguma merda, algum problema vai acabar acontecendo. E aí desanda e futebol muito rápido, cara. Tu perde 3, 4, acabou. Entendeu? Tudo já sai, já mudou. Né? É totalmente, não tem como, é imediatismo a parada. Então quando vem o Tite assume, consegue botar o Arrascaeta de 10, uma coisa que ninguém conseguia fazer, botou o Arrascaeta de centralizado, não precisando voltar no corredor, marcar lá na ponta. Trouxe, faz aquele. Dá liberdade pro atleta, dá liberdade, não tem mais aquela obrigação defensiva tanto, joga mais com a bola no pé, o Arrascaeta para de se machucar, talvez até por conta disso também. Né? Abre o Luiz Araújo, joga com o Luiz Araújo, com Cebolinha, não joga com o Everton Ribeiro, não joga com o Bruno Henrique, deixa os veteranos pro segundo tempo. Então tem uma ideologia de botar os caras com 20, 30 minutos do segundo tempo para poder render o alto nível menos tempo, porque os caras estão mais veteranos. Também faz todo sentido na minha cabeça isso. Deixa bem claro que o centroavante é o Pedro, o Gabigol é banco. É isso que eu ia falar, né? Entendeu? Bom ano do Pedro. O Pedro tem que ter esse destaque. Apesar de todas as coisas acontecerem, o Pedro fez um bom número de gols. Até soco na cara tomou, né, cara? Não Exato. Existe aquilo tudo. O São Paulo, é que isso que eu ia chegar nesse papo de São Paulo ali. É a questão do cara não querer se aquecer, porque tá 47 do segundo tempo, o cara é um centroavante, por que ele vai aquecer com 47 do segundo tempo? O cara falou, não vou aquecer, o cara vai te dar um soco na cara, como é que é isso? Não existe isso no futebol, né? E aí o treinador fica meio chateado, porque o cara abraça da diretoria dele e vai embora, e o treinador fica meio cabisbaixo, perde a Copa do Brasil pro Dorival, tomando outro nó tático do Dorival, e toma um nó tático do Dorival também na última partida do Brasileiro, aquele final de festa aí que poderia ter sido os 3-0 São Paulo. Então assim, sabe, quando o Dorival pegar o Flamengo, a chance de perder é muito grande, porque conhece o time mais do que os caras que estão lá, né? Então assim, é complicado. O Tite chegou já com o carro andando ali, também tem alguns jogos que foi mal, né? Aquele jogo lá no Sul, ele tira o Arrascaeta para botar o Mateuzinho, o Flamengo perde, recua tudo. Contra o Santos, em Brasília, uma festa danada, ele tira o Arrascaeta, bota o Rodrigo Caio, time, pô, ganhando do Santos, toma 1-1 e toma a virada depois, que é os pontinhos que faltavam no Brasileiro. Então assim, esse campeonato tentou vir pro colo do Flamengo. O Flamengo falou, não, deixa pro colo do Palmeiras. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E você tem boas surpresas também no Flamengo. A exemplo ali, o Flamengo precisava de um jogador, um volante, um jogador que se destacasse no meio de campo. E você tem um ano muito bom do Eric Pulgar. Eu não sei se você concorda comigo. O Pulgar, ele dá aquela vida no meio de campo do Flamengo. É um jogador que, pra mim, foi um dos mais importantes nessa reta final. Foi o que deu liga, né? Porque igual a história do Marcelo, né? Que a gente falei no Fluminense. Dá aquele equilíbrio no time. E eu queria que você falasse do Pulgar e também dessa nova chance do Cebolinha, né? Lembrando que o Cebolinha, ele foi grande destaque com o Tite na Copa América de 2019. Né? Cebolinha é o querido, né? O querido do treinador, o querido do professor, tá voando baixo. Nessa reta final aí, um dos melhores jogadores do Flamengo, junto com o Arrascaeta, né? O Pulgar ali, aí sim foi um lance do Sampaoli, né? O Flamengo joga com 2 volantes canhotos, Thiago Maia e Gerson. Todo mundo sabe que o volante
canhoto tem dificuldade de marcar do lado direito, porque a perna boa é canhota, então não desarma muito com a direita. Foi o que aconteceu contra o Atlético Mineiro. Ele bota Gerson e Thiago Maia, Filipão, que também não é bobo nem nada, solta o Paulinho ali entre eles, né? O Paulinho acaba deitando, fazendo 3-0. Jogou muito aquela partida ali, tudo mais. O Flamengo não tinha o Pulgar, porque tomou o terceiro amarelo contra o América Mineiro, que também poderia ter sacado antes, o jogo lá contra o último, o Flamengo ganhando Faltou bem. ali o time Faltou ali o time, mas ele estava bem no jogo, depois justificou que não tirou por causa disso. Mas a questão do Pulgar aí é uma questão realmente do São Paulo. Acho que a única coisa que ele fez boa no Flamengo foi ter botado o Pulgar para jogar, não conseguia ter sequência, e conhecia por ser chileno também, até da própria seleção que treinou, né? Acabou dando essa moral, mas assim, acho que precisa contratar. Talvez um volante destro ali, a gente sente muita. O Flamengo sente muita falta do João Gomes, né? O João Gomes que Nossa, tá jogando nossa. bastante Fala, lá gente, na Premier O League, Flamengo né? sentiu muita falta do Arão, aí o João Gomes veio, conseguiu tirar essa falta Suprir do a Arão, porque ausência, sabia sair Até jogando superou, mais. porque ele tinha um desarme muito forte. E chutava bem, Jogava fazia muito mais sem a gol. bola, cara. Ó, tá voando. Gostava lá, muito o Tá Alex voando do lá João no Gomes. gol, O João tá Gomes voando. realmente era É menino novo no também, caso, né, cara? né? Poderia fazia isso melhor, porque Pitbull, pulmão, né? Pitbull, Tá a mil, né? cotado a seleção brasileira e tudo. Pitbull, vai, é outro que tem tudo pra. Então, volante é mais difícil, porque Sim, tem muitas sim. opções, mas é outro que, na minha cabeça, tem que vestir a amarelinha. Agora, precisa contratar o lado direito, tanto o lateral direito quanto um volante pelo lado direito e um ponta direita. O Flamengo tem que trabalhar. E falando nessas contratações, né? Você tem aí a possibilidade, o Flamengo tá quase fechando, né? Uns dizem até que já fechou com o De La Cruz, mas vai esperar passar esse dia 22 para porque o De La Cruz vai jogar um torneio lá na Sexta-feira. Argentina. Sexta-feira, exatamente. Então, ainda tá nessa expectativa de jogar e tudo, e o De La Cruz tá pedindo para segurar um pouquinho, mas parece que o De La Cruz já é do Flamengo. E o Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz, a gente sabe da qualidade dele, zagueiro construtor, zagueiro calmo, tranquilo. Inclusive fez até gol aqui no Vasco São Januário. E não comemorou, ele porque ficou um negócio meio assim. parece que é, né? Mas língua dizem que ele Exatamente. é vascaíno, mas Mas tem nada muito a ver tempo, também. né? No Bragantino. Joga muito. E agora, você acha que ele vai chegar como titular do Flamengo? E a questão do De La Cruz, né? De La Cruz, muitos anos no River Plate também, grande experiência na seleção uruguaia, conhece o Arrascaeta. Léo Ortiz e De La Cruz aí no Flamengo, como poderiam ser encaixados? É isso aí, o De La Cruz pelo lado direito. A questão do De La Cruz é o seguinte: o Flamengo chegou com uma proposta, o River Plate falou que só ia vender pela multa, o Flamengo não, então vamos pagar a multa. Tá só numa questão burocrática a mais para poder fechar isso, né? Talvez um dos maiores jogadores sul-americanos aí dos últimos anos, joga muita bola, titular do River Plate, já jogou de segundo volante, já foi 10, só que trabalha muito bem o lado do campo, né? A posição dele mesmo é ou meia direita ou meia esquerda, né? Trabalhando Entra bem aí no pelos flancos do Everton ali. Ribeiro, no caso. Então, vai ter que trabalhar do lado direito, porque eu acho que do lado esquerdo ninguém tira a vaga do Cebolinha não, cara. Acho que do lado esquerdo é Ayrton Lucas e Cebolinha ali trabalhando, e do outro lado é aí que a gente tem um impasse, saber quem vai jogar com ele ali, talvez uma questão mais pontual, mas a verdade é uma só. Léo Ortiz não fica no banco, não tem como. Perdeu o Davi Luiz, né? Fabrício Bom tem proposta lá de fora, a gente não sabe se vai ficar ou não. Talvez um dos melhores zagueiros do Brasil desse ano e do ano passado, Léo Foi Ortiz. Né? importantíssimo. Importantíssimo, joga bem, chega, pula no terceiro andar, faz gol pra caramba de cabeça. Muito bom jogador, não tem nada o que falar. Vamos ver como vai se comportar. A camisa do Flamengo pesa pra alguns, né? Mas para outros não pesam também. Então, assim, só vestindo e vendo se vai cair bem ou não. Agora, De La Cruz tem tudo para voar. Vai jogar do lado do Arrascaeta, que é uruguaio também, né? Os dois trabalham junto na seleção já há algum tempo. Tem uma referência. Vem para vestir, né? Uma camisa... Provavelmente vai vestir a 7 do Everton Ribeiro, que deve sair. Exato. Então, assim, não tem como ficar na reserva para Luiz Araújo. Vai jogar mais pelo lado direito. Acho que vai trabalhar com Arrascaeta, De La Cruz, Cebolinha e Pedro, né? Não acho que vai vir pelo corredor esquerdo. Tite opta muito mais pelo Cebolinha, está crescendo muito de produção. É impressionante ver como o Cebolinha cresceu de produção, um jogador que estava até a torcida já pegando no pé, já falando, mas a questão do treinador é tudo, né? Ele deu uma entrevista falando que o São Paulo só queria que ele corresse o tempo todo, e o Tite dá muito mais a bola para ele. Não para, solta, dribla, flutua, trabalha, dá mais liberdade, e foi isso que mudou o futebol, né? E assim, numa projeção,
antes de fazer essa pergunta da projeção do Flamengo 2024, o que você espera, se vai brigar realmente por todos os títulos, realmente tem elenco para isso, para brigar, mas eu queria que você falasse, esse gancho, essa aspas, o Gabigol, ele volta pro time titular do Flamengo, ele consegue se encaixar, ou você acha que ele vai ser negociado, ou você acha que ele continua no Flamengo? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, até pela idolatria, pela representatividade que o Gabriel tem no Flamengo, e falasse um pouquinho da projeção, assim, rápida, o que você acha do ano do Rubro-Negro de 2024, que realmente, chegando nessas contratações, vai dar uma encorpada legal, e agora com o Tite iniciando ali o trabalho, de fato. De um ano, uma temporada. Sobre o Gabigol é complicado, né? Ele fez uma entrevista agora num podcast aí e falou que ele jogou basicamente o ano todo com infiltração de lesão, né? E por conta do investimento ser alto nele, ele não poderia ficar um tempo parado, porque o Flamengo disputava muitos títulos, né? Então, basicamente jogou uma temporada toda machucado. Então acho que isso também reflete um pouquinho em campo, apesar de ter problema extracampo também. Gabigol é um jogador bastante polêmico, né? A gente, quando tá lá no Maracanã fazendo zona mista, a gente vê que é um cara que nem sempre tá bem, nem sempre tá de boa. Então dá pra perceber que tem outros atributos, né? É um cara que trabalha também com indústria de música e tudo mais, tem outras paradas. É um cara novo, 28 anos, então assim, tem que ter um pouquinho mais a cabeça no lugar. Ele tem um contrato até 2024 e tá palavrado com o clube até 2028. Só que está palavrado a partir do momento que aumenta o salário dele, né? Coisa que o Flamengo não quer aumentar por conta do que tá rendendo. É claro que o Tite, até na seleção, você já via que o Tite não dá muita moral para ele, né? A seleção também, quando foi convocado, não jogava. Então no Flamengo já foi, logo que assim que chegou, o Tite já deixa ele barrado, entra sempre 5 minutinhos. Ele reclama disso no podcast, né? Não, todo mundo teve chance com o Tite titular, eu não. Só me bota faltando 10 minutos, 12 minutos. Também tem essa questão do temperamento dele, né? O Tite não gosta, né? Dá pra ver que o Tite não gosta de trabalhar com um jogador bad boy, com um jogador mais que talvez não treina tanto e resolve dentro do campo, né? Não é um treinador que talvez não se daria muito bem com o Romário. Mas assim, é complicado a questão do Gabigol. É muita grana, né, cara? 1,5 milhão mensal. Então, se tem um jogador de 1,5 milhão mensal no banco, é aí que tá entrando a brecha do Corinthians. Presidente novo, né? Chamar a atenção do público. Falou que queria ter o Gabigol na Gávea, mas até então tudo de especulação. Também não sei se o Corinthians vai ter bala na agulha pra conquistar o Gabigol agora, não. Agora, a questão do ano, o Flamengo é uma dinastia, cara. O time que tem mais investimento sul-americano. As últimas maiores contratações foram tudo do Flamengo. Foram jogadores que vieram pro clube e tudo mais. Então a dinastia vai continuar. Não mordeu nada esse ano, mas como eu falei, desde 2016 tá tentando alguma coisa. Todo jogo bota 65 mil pessoas no Maracanã, tem uma renda de quase 10 milhões. Então é muita grana. Saber usar essa grana da melhor forma, botar esse dinheiro na mão de quem entende e parar de presidente, vice-presidente se meter em 4 linhas. Em questão de campo deixa tudo com o Tite, questão de transação deixa tudo com a comissão, e eles vão atrás do que a direção pontuar, né? Essa daí é a Rádio Jovem Rio e esse é o podcast Nós no Tático, Nuno Júnior aqui nos comentários. Eu sou Pedro Ícaro e a gente está fazendo nosso programa piloto, como eu destaquei no início da transmissão, né? Curta, compartilhe. Ativa o sininho, né? Ativa o sininho, né? Sempre fala é bom. Fala pra geral. Essa interação é sempre bom. Que cada vez mais que a gente tem, mais a gente lança conteúdo novo para vocês. E é isso, né? A gente espera continuar aqui e fazer o nosso melhor, sempre destacar aqui o futebol carioca, como a gente destacou no início do nosso programa. O podcast Nós no Tática é um podcast que tem essa resenha futebolística, tem a questão do ensinamento tático. A gente vai tentar passar um pouco da nossa experiência. Nós somos analistas de desempenho, né? Tanto eu quanto o Nuno. Nós somos comentaristas, né? De transmissão também. Repórteres, né? Porque a gente faz a reportagem também de transmissões de partidas. A gente já tem um bom tempo aí na área do jornalismo esportivo. E a gente vem com esse podcast, com esse projeto, para trazer o melhor para vocês, né? Essa é a nossa intenção de tudo, né? Trazer sempre o melhor do futebol e de uma forma tranquila. E é isso, né? Curta, compartilhe. Quem quiser seguir as nossas redes sociais, né?
Nuno Júnior? @NunoJúnior.oficial. @NunoJúnior.oficial. Não pode. Repete pra galera aí. @NunoJúnior.oficial, isso aí. @NunoJúnior.oficial. A gente não pode deixar de destacar, né? @Rádio Jovem Rio, né? www.jovemrio.com, isso aí. www.radiojovenrio.com, né? Fica com a gente aqui, sucesso, mais de 30 anos aqui, de alegria, de muita música, muita informação. Essa é a Rádio Jovem Rio. Agradecer novamente aí a oportunidade que a rádio está dando pra gente para apresentar o podcast Nós no Tático. E para quem quiser seguir as minhas redes sociais aí, o meu Instagram é pedroicaro.jornalista. Lembrando, pedroicaro.jornalista. Lá também eu passo muitas informações sobre o mundo do futebol, e a gente sempre tá trocando uma ideia também, quem quiser mandar mensagem para mim. E é isso, né? Esse é o podcast Nós no Tática. Quando a gente vai para o último bloco, e a gente vai destacar, e vou até pedir pro Nuno ver como é que tá o jogo do Manchester City, que provavelmente vai pra final aí do Mundial. Fluminense conseguiu a sua classificação no jogo de ontem, conseguiu vencer por 2-0 a equipe do Al-Ahly, e agora tá esperando o finalista, né, que provavelmente é o Manchester City. Então agora o destaque é pro tricolor das Laranjeiras. Como a gente destacou no primeiro bloco, agora é uma projeção aí pro jogo de sexta-feira, que é a grande final do Mundial de Clubes. Destaque Internacional. Destaque Internacional. E é o Fluminense. Destaques do seu clube. É o tricolor das Laranjeiras. É o Fluminense, o tricolor das Laranjeiras, né? O tricolor. Como é que tá o jogo, Nuno Júnior? É isso aí, 42 do segundo tempo, 3-0 Manchester City, né? Parece que agora Quem fizeram os gols? foi um gol contra, né? Do zagueirão ali, do zagueirão do time japonês, o Kovacic meteu o gol e o Bernardo Silva. Parece que no segundo tempo ele fez 3 substituições, botou o Bernardo Silva, botou o Kovacic, botou o Bilic, botou mais os titulares, né? E veio com tudo, 3-0 aí com folga o Manchester City. Então 43 minutos aí já pode se dar por batida a equipe japonesa, né? Acaba sendo desqualificada aí, muito difícil fazer. Então a gente já pode dizer, né? Manchester City e Fluminense. Vai chegar, chegou. É Guardiola contra Fernando Diniz. Aí eu vou pedir pra você falar no Tatiquês. No Até Tatiquês. explicando pra gente. A gente sabe, né? Que Então, são Tatiquês, estilos vamos lá. distintos. Estilo Mais de... ou menos. mais ou menos, né? Até que não são tão distintos eles têm assim, as semelhanças algumas no jogo, características muito iguais, na né? troca de passe, né? Tanto o Fluminense quanto o time do Manchester City Gosta é a posse de bola, que é o predomínio. Times que gostam de também encontrar o jogador livre, né? Colocar também aquele jogo de perde e ganha, né? Quando você perde a bola ou perde e pressiona, né? No caso, Que segura, né? realmente Sai da pressão. Diniz contra Guardiola, escolas aí que todo mundo que gosta de futebol quer ver um futebol assim pra frente também, que eu acredito que o Fluminense, realmente, o Fluminense também não vai jogar o corpo todo pra Manchester City, mas também o Fluminense não vai deixar de querer jogar, vai pra cima. Queria que você falasse um pouquinho dessa projeção e desses dois jogadores aí que não vão jogar, que são muito importantes pro time do Guardiola, que é o Haaland e o De Bruyne. É isso aí, dois times que realmente trabalham, tem muitas características parecidas. Dois times que trabalham no jogo apoiado, né? Os jogadores se aglomeram, né, durante o campo, às vezes para criar linha de passe, 2, 3 jogadores, mantendo sempre a posse de bola. Dois times que precisam da bola para poder jogar. Então, um duelo muito aberto, a gente só vai saber realmente o que vai acontecer na hora que a bola começar, né? Manchester City nunca disputou o Mundial, primeira vez que disputa. Título inédito, E é um título acontecer. inédito para as duas equipes, então que fica mais difícil analisar qualquer coisa. Não tem como falar que uma camisa pesada de um time que nunca ganhou a competição, né? Diferente se fosse o Real Madrid, um Barcelona, seria outra parada. Mas são duas escolas distintas, mas que trabalham no jogo apoiado, gostam da posse de bola, trabalha, se perde, pressiona. Você pode ver quando perde essa bola, né, depois do meio de campo, já todo mundo se aglomera no portador, né? Para o pessoal chegar, para não criar aquela linha de passe, não tentar sair da pressão. Vamos ver como vai acontecer. Hoje ele optou por botar um time todo misto
e botar uns jogadores, né? Talvez o até Julian pensando Álvares, sexta-feira, né? Aquele Grealish, descanso. botou o Bernardo Silva no segundo tempo. Eu não sei como é que vai vir. Hoje ele destacou, estava na dúvida, mas hoje ele destacou que o Haaland e que o De Bruyne não tem condições de jogo. Estão cortados do Mundial. O que é muito bom pro Fluminense. Perde a referência na área, não existe outro atacante no mundo hoje igual o Haaland. E talvez não exista um meio igual o De Bruyne. Então, assim, 2 pontos muito bom para a equipe do Fluminense. O Diniz conseguir trabalhar isso na cabeça dos jogadores, que eu acho que vai conseguir. Tem totais condições de fazer um jogo parelho, difícil. Não acredito nada em placar expressivo, não acredito em goleada, não acredito em nada disso. Acredito num jogo pegado, difícil. Pode até ser que saia gols. Porque o Manchester City e o Fluminense são times que atacam muito e sofrem gols também, né? Mas quem sabe é um jogo de 4-3, 3-2, um jogo muito aberto. Os dois times trabalham muito a ofensividade, né? É realmente aquele jogo que parece que quem for ficar mais com a bola vai ganhar. Vamos ver o que vai acontecer. Do futebol, como o Alex falou, o jogo é jogado, mas assim, é o duelo que o mundo todo espera, né? Talvez a equipe sul-americana que melhor jogou essa temporada. Representa na identidade brasileira, né? Isso aí. Tem o Aquele treinador da jogo, seleção, tem o exatamente. treinador da seleção, representa, né? Esse futebol vistoso, de goleada, né, que o Fluminense aplicou essa temporada. E o City também. É talvez o futebol mais vistoso aí da Europa já há algum tempo, muito talvez. Já tem algum tempo. né? Sempre batendo na trave também, esse ano E ele ganhando. não cansa de destacar, né? Complicado Liga. porque times europeus, quando vem pro Mundial, vem às vezes meio, né, com salto alto, a competição europeia tá lá em Preguiçoso, cima, né, preguiçoso, mas pelas declarações do Guardiola, não. O título que ele parece que ia conquistar Vai querer ganhar. é o primeiro, vai entrar pra história do clube e ele, pra quebrar recorde, é com ele mesmo, né? Então, assim, difícil. Tarefa muito difícil pro Fluminense, mas fiquei já tava esperançoso, fiquei com mais esperança agora, sem o Haaland e sem o De Bruyne, né? Torcida não tem muito essa. Torcida, assim, eu sou brasileiro, vou torcer sempre pra time do Brasil, torci muito pro Corinthians naquele Mundial que ganhou contra o Chelsea, torci muito pro São Paulo quando ganhou lá do Liverpool, e eu vou torcer pro Fluminense também, espero que faça um grande jogo e que seja muito vistoso, né? Uma sexta-feira, véspera da véspera do Natal. A gente quer um futebol. A gente quer um futebol bonito, sair né? 5x4, 4x3, né? Exatamente, A né? gente quer uma parada dessa. Pra quem Acho que assiste, vença pra quem melhor. acompanha. São realmente os dois melhores times, talvez, numa questão sul-americana, numa questão europeia. E com uma ressalva, o último Mundial que vai ser desse jeito, né? A partir do próximo Mundial vai ser tipo Copa do Mundo mesmo. Vão ser vários times sul-americanos, vão ser vários times europeus, desencadeando grupos, os melhores do grupo vão para as fases de mata-mata e vai mudar totalmente. O que vai ficar muito mais difícil para um time sul-americano vencer, porque vai ter Real Madrid, vai ter Liverpool, vai ter Manchester City, vão ter vários A times competição vai europeus. ficar Então, complicada. mesmo, né? quem saiba, não vai ser o último Mundial. Mas a quantidade de Vitória clube brasileira, aumenta. de cada local. Não, Aumenta, só- mas em que proporção? Porque nesse caso tem um europeu, porque é o campeão, né? Enfim. Então, vai ter o, parece que o... Já tem, assim, times São brasileiros. convidados, né? O Palmeiras já tá nesse Mundial. O Flamengo, o Fluminense. São Do 3. outro lado tá o Liverpool, tá Chelsea. o Real Madrid, tá o Chelsea, tá o Manchester City. Tá a pegando FIFA os meio últimos que campeões, tá né? pegando os últimos campeões e tá fazendo. Ah, tá. Pra iniciar tem que Pra ser iniciar dessa tem forma. que ser senão dessa forma, não e tem uma depois vai ser competição paralela. 4 em 4 anos. Parece que vai voltar aquele Mundial Interclubes. Que nem que foi o que o Vasco ganhou Exatamente. que o Vasco perdeu pro Que o Flamengo Corinthians ganhou em 81. em 81. Exatamente, isso aí. vai ser, aquele formato ele Vai ser vai uma voltar. Copa, né? Vai ser uma Isso, Copa. vai na voltar. verdade, né? Então Flamengo, assim, você quando não foi perde o campeão, é a Mundial, Copa só não vai pra- ser aquele da FIFA. Vai ser aquele Mundial. Bem parecido com a Copa do Mundo. Exatamente. Isso é uma mini Copa do Mundo aí, dentro dos melhores times do universo. Exatamente. Falando nesse jogo, né? City e Fluminense, como a gente destacou, né? O campeão inédito. Tem tudo aí pra ver quem vai ser o campeão pela primeira vez, né? O Diniz, eu acredito que queira muito ganhar esse título. Pô, quem não Ainda quer, né? mais que taxavam ele, o Diniz nunca vai ganhar um título, o Diniz sempre tem isso e ele chega, né? Chegou, né? Mesmo Tá ano legal. que ele vai pra ser o treinador da seleção brasileira, ele ganha Libertadores e vai pra final no Mundial. Eu queria até que você falasse um pouquinho desse estilo do jogo do Fluminense, porque o que eu percebi, Nuno, foi o seguinte, que esse estilo durante a temporada foi se moldando, né? Porque o Fluminense teve dificuldades, principalmente naquela fase final da Libertadores. Então você tira um pouquinho do jogo de aproximação, claro, não perde essa característica, mas o Fluminense começa a virar também um time de transição. Um time que coloca o John Arias muito para correr,
um time que coloca o Ganso muito para dar aquele espaço, aqueles lançamentos. Então o Fluminense começa a ter uma mudança para um jogo direto em alguns momentos. E a movimentação do Cano, né? O Cano, como a gente está falando no primeiro bloco, o Fluminense tem um grande finalizador, mas o Cano também é muito bom naquele momento sem bola. É um jogador de desmarque, Acha é um jogador espaço, que né? puxa pro outro jogador se apresentar, né? Foi o que Você aconteceu, via né? que o Cano puxava e o Kennedy ia pra frente. Tem muita variação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa transição, da importância do John Arias, do Ganso também sendo importante nessa questão dos lançamentos, até o próprio Marcelo, e da movimentação sem bola do Germancano. Cara, timaço. O Germancano é isso aí, trabalha com 2 centroavantes, às vezes, um segura o zagueiro lá na área, o outro volta pra tentar o chute de fora da área. Foi assim na Libertadores, quando o Kennedy pega e dá essa paulada. Questão do Marcelo aí, o Marcelo vai jogar do lado esquerdo. O problema é que o Marcelo não volta tanto, né? Então, assim, A experiência dele, tu acha que ajuda? ajuda, mas ao mesmo tempo vai ter um Bernardo Silva ali nas costas dele, que se ele demora vai acabar e dribla todo mundo e sai lá na cara do gol. Complicado, é um jogo que a gente consegue fazer uma análise melhor quando começar a acontecer, pra gente ver quem tá frio, quem não tá, quem tá nervoso, quem tá pilhado. Mas, como o Alex falou, o jogo às vezes é de futebol, mas é um xadrez. Então, vamos ver o que vai acontecer. São os 2 maiores times, talvez, hoje, na minha opinião, de questão de futebol, do que tem jogado, né? Claro que a gente não pode deixar de citar um Real Madrid nem nada ali, mas do que tá jogando, do que tá em melhor fase, vamos dizer assim. São esses 2. E aí, futebol é momento. Futebol é né? momento, não tem essa. Então, assim, e também aquele negócio, se for a noite do Fluminense, não esquece, os caras vão fazer 40 chutes e não vão fazer um gol. Tem isso também, né? Igual que a gente viu lá contra o Corinthians, que o Chelsea martelou. E aí o Fábio pode entrar, né? Contra o São Paulo. O Cássio agarrou muito importante. naquele jogo. E ela só veterano, Rogério Ceni Exatamente. agarrou lá atrás contra o Liverpool, pegou até. Alguma coisa me diz aí já uma questão pessoal, né? No caso, uma opinião minha, que o Fábio vai ser um dos grandes destaques desse jogo. Porque eu acho que se tiver amassar o Fábio, ele vai querer mostrar o quanto ele é de 43 anos. Não né? dá, é o último, 43 né? anos. É complicado, vai dar Eu acho que vida, vai ser um porque grande é o jogador último, já de tá destaque. sendo, já jogou muito contra o Ali. Fez 2 defesas ali queima-roupa que, pô, não tem como fazer aquela defesa ali, cara. Só muito reflexo, muito treinamento com um goleiro de 43 anos, fazer uma defesa daquela, um cabeceio queima-roupa de um jogador de 20 anos. Então já é destaque demais, né? Um jogador que foi execrado no Cruzeiro, né? E é muito legal, porque Tem o essa Fluminense são superação, várias E é redenções, cria do né? Vasco, né? Bom lembrar É isso. cria do Vasco, meio assim, mas foi meio sacaneado acho pelo que- Ronaldo, foi É, aquilo tudo de no tirar Cruzeiro. e acaba vindo E e você não consegue acha que ele ter é uma um pouco redenção. injustiçado na seleção brasileira? Ah, né? mas aí futebol tem muito disso, Tem muito né? momento também, né? Que Tem o muito Fábio teve disso. grandes fases. Questão até do Alex Cabeção não ter passado pela seleção. Tem muitas coisas. Tem vários que jogadores aí, porque o Brasil é muito grande, então fica difícil, né? Nós temos uma seleção no Rio, uma seleção em São Paulo, uma seleção em Minas, uma seleção no Sul. Então, assim, vai Mas alguém ficar de fora. A Vai alguém ficar de importância fora. dele, né? A importância é demais, é um goleiro, que goleiro de anos num time, né? Jogou muito bem no Vasco, foi trocado pelo Alex Dias na época, se eu não me engano. E foi titular do Cruzeiro o tempo todo que passou lá, acabou que saiu por conta da idade. O Via SAF acabou tirando, não achei que foi certo, mas. E veio pro Fluminense também um pouco. Todo pouco não, bastante desacreditado. Veio pro Fluminense inacreditável. desacreditado e acaba. Muito já dizia que Você tinha feito 2, 3 goleiros em temporadas passadas Marcos bons, né? Felipe e tudo mais, acabou saindo. O Fluminense é uma série de redenções ali, né? Marcelo volta bem, né? Você vê que o Felipe Melo voa de zagueiro, uma Melo coisa é- que o Diniz que fez, porque ninguém nunca botou o Felipe Melo de zagueiro, até E por tá causa bem tranquilo, do tá sendo temperamento, importante, né? tá A gente sendo observa. líder, pitbull, né? E jogar na zaga ali no meio da zaga quase 40 anos é E o complicado. Fluminense é a saída curta, né? Saída Então o Felipe curta. Melo ganha mais ainda importância. Varia, né? E ele Faz varia aquele muito lançamento bem. longo pra buscar o áreas voando pelos 2 corredores. Enfim, jogão, Pedro, não tem como cravar. Por mais que vai ter algum problema, pode ser que haja algum problema, numa questão de final, disso tudo, jogar contra o Manchester City. Só que assim, tem que esperar um pouquinho pra gente poder analisar. O Fluminense tem totais chances de ser campeão mundial, com certeza. Cravar não tem como, mas eu não vou deixar essa pergunta escapar. Palpite aí pro jogo, né? Eu vou botar o Alex também na fita, bota porque o o Alex, Alex depois também eu- vai ter que comentar aqui pra gente. Começar com você, Nuno. Palpite pra ser, eu sei que é difícil, como você próprio destacou, mas um palpite aí de placar. Não, o palpite no placar
Isso aí, Fluminense 2-1, campeão mundial, eu acredito, confio. E você, Alex, como é que... Cara, eu torço bastante pro Fluminense nessa empreitada, né? Até porque é uma novidade também pro City, né? Então, cara, é aquela história, se tiver aquele momento onde o time do Fluminense esteja em campo como esteve contra o Boca, em outras partidas da Libertadores, creio que o Fluminense tem como espetar essa aí. Exatamente, aqui os palpites aqui, Alex e Nuno Júnior. Não vou ficar em cima do Bruno, Porque não. se ganhar de 1-0, ganhou, né, cara? É goleada. É goleada, né? Eu costumo falar que cada jogo é uma história, né? Então, sim, assim, sim. Aliás, cada jogo não. Cada tempo de Cada jogo. cada tempo, né? história, Porque cada tem tempo é uma isso. Hoje cada vez mais reduzido, a gente já viu isso no futebol em vários outros momentos aí. Então, assim, né? É questão também de dia, né? Como o Nuno destacou, quem vai estar melhor naquele momento e, assim, é erro zero, né? Você tem uma final de mundial, então você tem que errar o menos possível para tentar sobressair o adversário. Dois times que jogam pra frente, dois times que têm muita qualidade, dois times que não ganharam ainda esse Mundial de Clubes, então vão querer vencer de qualquer jeito. É Diniz contra o Guardiola. Eu acho que vai ser um 2-2 E nos e pênaltis? eu acho que o Pô, Fábio aí vai matar. garantir nos pênaltis. Olha só. Pô, já pensou, Essa é hein? minha- Aí, Caramba, meu palpite, cara. né? Nem o mais 2-1, tá bom. Eu acho que o Fábio esperançoso tricolor tá pensando nisso. vai dar aquela emoção. Mas, liga, se for esse lance aí, Mas é haja complicado. coração mesmo. É complicado mesmo. Então é aquilo, né? Quem vença o melhor, então sexta-feira aí vai ser um grande jogo aí pro Fluminense. Pro Brasil, né? Brasil contra Inglaterra, o Fluminense contra a A Manchester moda City. antiga, né? A moda A moda antiga. antiga. Brasil, Pode crer, Inglaterra, pode crer. E vamos com tudo. Com futebol jogado assim, bem, digamos, entre aspas, raiz, né, pro futebol brasileiro. O Diniz tem essa questão de jogar pra frente, o jogo jogado, aquela coisa toda. E o Guardiola a gente já conhece, já sabe da fama dele, da exaltação dele pelo futebol brasileiro. Então a gente sabe que também é um cara que promove, onde ele passa, ele promove essa mesma circunstância de jogo, o jogo jogado e tal, enfim. Agora, os caras não têm aí principais jogadores que fazem o jogo exatamente, ficar também. jogado, né? Então aí acaba... Por isso que fica um pouco parelho, talvez seja isso. Muito né? Talvez parelho, seja, né? talvez Muito seja isso, parelho. Vai dar aquele equilíbrio bom e a gente vai ver um bom futebol. Uma coisa é verdade, é o Mundial com menos diferença de um time pro outro. Sim, sim, Né? sim. Disparado exatamente, é um Mundial com exatamente. menos diferença. Aquele do Santos, lembra? Pô, aquela do Santos foi absurdo, né, O cara? time do Messi era Messi, Xavi, Iniesta aí complicado, né? Vai ser um jogo especial e a gente espera um grande jogo, né? Um grande jogo de futebol e que vença o melhor, né? Que assim seja. Que assim Bom, seja. galera, esse foi o nosso Nós no Tático, primeira edição, aliás, é a edição 00. 0-0, né? Espero Mas que a todos gente espera tenham, muito mais. sem dúvida nenhuma. A gente fica por aqui prometendo voltar já no próximo ano, né? Ou seja, em janeiro, aí sim, definitivo, Isso aí. com horário, com tudo bem definido e etc, etc. E claro, com a sua participação através aí da nossa programação Jovem Rio. Valeu, grande abraço aí, vamos nós. Manda aí aquele alô final. Eu que agradeço, né? Agradeço ao Jorge Muniz, agradeço a você também, Alex, a Rádio Jovem Rio, né? Por dar essa oportunidade aqui, a gente está apresentando o nosso podcast, o Nós no Tático. Agradecer também a todos que estavam acompanhando, né? Acredito que a galera tenha gostado da nossa resenha, tenha gostado também dos pontos que a gente abordou. E é isso, né? Agradecer aqui ao meu amigo Nuno Júnior, que também aqui tá nessa empreitada aqui, a nossa parceria aqui nesse podcast. E é isso, né, galera? Quem quiser me seguir, pedroicaro.jornalista. E é isso, Rádio Jovem Rio. Tamo junto, foi um prazer que seja só o primeiro de todos os outros e que essa parceria realmente seja longa e duradoura. Obrigado, Jorge, obrigado, Alex, é um prazer estar aqui, conte sempre com a gente. Rádio Jovem Rio, tamo junto. Se liga. Jovem Rio.